No princípio não havia forma. Não havia tempo como o homem conhece. Não havia som, nem cor, nem movimento. Havia apenas o vazio. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Nada se movia, nada respirava. E sobre esse silêncio absoluto, o Espírito de Deus pairava. Então, Deus falou. Não gritou, não precisou repetir. A palavra foi suficiente. Haja luz. E a luz passou a existir. A luz rompeu as trevas, separou o que antes era confuso. Onde havia caos, surgiu ordem. Deus viu a luz, e viu que ela era boa. Separou a luz das trevas, chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Assim terminou o primeiro dia. Depois disso, Deus voltou a falar. E do nada, formou-se o firmamento. Uma vasta expansão separando as águas. Águas acima, águas abaixo, o céu passou a existir. Um limite entre o alto e o baixo. Entre o invisível e o que viria a ser visto. Deus chamou o firmamento de céu. E novamente, viu que era bom. Assim terminou o segundo dia. Então Deus falou mais uma vez. As águas que cobriam a terra foram reunidas em um só lugar. O chão seco apareceu. A terra emergiu. Deus chamou o chão seco de terra. E as águas reunidas chamou de mares. A terra, agora visível, recebeu uma ordem. Que produzisse vida. Plantas começaram a brotar. Ervas que davam sementes. Árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Nada era aleatório. Nada era confuso. Tudo seguia a palavra que havia sido dita. Deus olhou para a terra cheia de vida e viu que isso era bom. Assim terminou o terceiro dia. Então Deus colocou sinais no céu. Criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas incontáveis espalhadas pelo firmamento. Elas marcariam tempos, estações e dias. Serviriam de luz sobre a terra. E mais uma vez, Deus viu que isso era bom. Assim terminou o quarto dia. Então Deus voltou a falar. As águas, antes silenciosas, foram chamadas à vida. Dos mares surgiram criaturas grandes e pequenas, seres que nadavam em abundância, movendo-se conforme a ordem estabelecida. Nada surgiu por acaso. Cada criatura segundo a sua espécie. Deus também criou as aves. Elas cortaram o céu recém-formado, voando acima da terra. O firmamento, que antes era vazio, agora estava em movimento. Deus as abençoou. Ordenou que se multiplicassem, que enchessem os mares e os céus. E Deus viu que isso era bom. Assim terminou o quinto dia. No sexto dia, a terra voltou a responder à palavra divina. Animais começaram a surgir sobre o chão. O gado, os animais selvagens, os que rastejam, os que correm, os que vivem ocultos, cada um conforme sua espécie, cada um ocupando seu lugar. Então, quando tudo já estava preparado, Deus fez algo diferente. Pela primeira vez, Ele não apenas ordenou, Ele deliberou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus formou o homem do pó da terra. Moldou-o com intenção, com cuidado. Depois inclinou-se sobre aquela forma sem vida e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a viver. Seu nome era Adão. Deus o colocou em um jardim plantado no Éden, um lugar onde nada faltava, onde não havia dor, medo ou escassez. Do jardim nasciam rios, árvores belas e frutíferas cobriam a terra. Tudo estava em perfeita harmonia. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao homem, Deus deu liberdade, mas também deu uma ordem. Ele poderia comer de todas as árvores, menos de uma. Pois no dia em que comesse do fruto proibido, certamente morreria. Mas Deus percebeu algo. O homem estava só. Então Deus fez cair sobre Adão um profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Quando Adão despertou,
Reconheceu nela parte de si. Ela foi chamada Eva, a mãe de todos os viventes. Os dois viviam no jardim. Estavam nus e não sentiam vergonha. Havia comunhão entre Deus e o homem. Tudo era simples, tudo era puro. Mas algo observava em silêncio. A serpente, mais astuta que todos os animais do campo, aproximou-se da mulher. Não confrontou Deus diretamente, apenas questionou. Semeou dúvida. Insinuou que a palavra divina não era completa. Disse que o fruto não traria morte, mas conhecimento, que eles seriam como Deus. Eva olhou para o fruto. Era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Nada parecia errado. O jardim permanecia em paz. Ela tomou do fruto e comeu. Depois ofereceu a Adão, e ele também comeu. Naquele momento algo se rompeu. Os olhos de ambos se abriram, e pela primeira vez sentiram vergonha. Tentaram se cobrir, tentaram se esconder. Quando ouviram a presença de Deus no jardim, não correram ao seu encontro. Fugiram, esconderam-se entre as árvores. Mas nada pode ser ocultado dele. Deus chamou o homem. Adão respondeu com medo. Confessou sua desobediência. A mulher também falou, e a serpente foi responsabilizada. Então vieram as consequências. A serpente foi amaldiçoada, rastejaria, e haveria inimizade entre ela e a descendência da mulher. À mulher foram anunciadas dores, ao homem trabalho árduo. A terra, antes generosa, agora exigiria suor. O jardim já não poderia mais ser morada. Mas antes de afastá-los, Deus fez algo inesperado. Fez vestes de pele e cobriu Adão e Eva. A vergonha foi coberta, mas a consequência permaneceu. Eles foram conduzidos para fora do Éden. À entrada do jardim, querubins foram colocados, e uma espada flamejante guardava o caminho. O retorno estava fechado. Do lado de fora, a vida seria difícil. Mas junto com o juízo, Deus deixou uma promessa. A descendência da mulher um dia pisaria a cabeça da serpente. Assim começou a história da humanidade. Não com guerras, não com reinos, mas com um jardim. Tudo teve origem em uma palavra. Tudo ganhou forma por uma decisão divina. O universo não surgiu do acaso, mas da vontade de Deus. A luz rompeu as trevas. A ordem venceu o caos. A vida nasceu onde antes havia apenas silêncio. O homem foi criado do pó, mas carregava dentro de si o sopro do Criador. Não era apenas matéria, era intenção. Adão e Eva não foram feitos para a dor, foram feitos para a comunhão, para caminhar com Deus, para viver sem medo, sem vergonha, sem culpa. O Éden não era apenas um lugar, era um estado de harmonia, onde Deus falava e o homem ouvia. Mas uma escolha mudou tudo. O fruto não trouxe apenas conhecimento, trouxe separação, trouxe consciência do erro, trouxe o peso da responsabilidade. Naquele momento, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Não uma morte imediata do corpo, mas uma ruptura profunda da alma. O homem passou a se esconder, passou a temer, passou a lutar contra a própria terra. O jardim ficou para trás, o caminho foi fechado. A espada flamejante permaneceu. Mas mesmo assim, Deus não se calou. Antes que a história avançasse, uma promessa foi deixada. O mal não venceria para sempre. A serpente não teria a palavra final. A Bíblia não é apenas o relato da queda do homem. É o anúncio de um plano que começa ali. Desde o primeiro erro, a redenção já estava em movimento. Cada dor humana, cada conflito, cada injustiça tem raízes naquele início. Mas também toda a esperança. A criação revela quem Deus é. A queda revela quem o homem se tornou. E o restante da Bíblia revela o que Deus faria para restaurar aquilo que foi perdido. Essa não é apenas uma história antiga. É a origem de tudo o que existe. É o ponto de partida da fé,
É o começo de uma narrativa que atravessa gerações, porque antes de reis, antes de profetas, antes de nações, houve um princípio. E no princípio, Deus criou, não como uma lenda, não como um mito, mas como o relato do início de tudo. A criação marcou o primeiro capítulo. O Éden revelou o propósito, e a queda mostrou a fragilidade do homem. Mas a história não termina aqui. Cada página seguinte carrega as consequências desse começo e também a esperança de redenção. Se você deseja acompanhar essa jornada, se inscreva no canal. Novas histórias da Bíblia serão contadas aqui, com fidelidade ao texto, uma a uma, do começo ao fim. Esta foi a Bíblia em Histórias. Até o próximo relato.